leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ficar de pé para dar um pouquinho de descanso aos bancos. Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Vamos ler 3 versículos apenas. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Lá é o Júnior, orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela palavra lida. A paz do Senhor, meus irmãos. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai, te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que foi lida, ou a Tua palavra que é vida para nós, Senhor, que é luz, que traz, Senhor, consolo, conforto, orientação, direção para as nossas vidas e caminhos, Pai. Que o Senhor possa abençoar agora o Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra, que o Senhor coloque toda graça, toda inspiração, Senhor, para que a Tua palavra seja transmitida, meu Deus, aos nossos ouvidos e que possamos acolher, Senhor, viver, atender, praticar a Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Ouviste o que foi dito aos antigos. Quando Jesus utiliza-se dessa expressão, ele faz referência à lei de Moisés e aos livros proféticos, quer sejam profetas maiores, profetas menores. Ele está falando sobre aquilo que era ensinado aos judeus, aquilo que era ensino no judaísmo. E ele então apresenta uma nova forma de olhar as verdades da lei de Moisés. Quando você se depara com esse texto, você vai encontrar Jesus conversando com os discípulos e dizendo-lhes que ele não veio para abrogar, para destruir, para abolir, para negligenciar a lei. Ele veio para cumpri-la. Só que o olhar que Jesus lança sobre a lei é um olhar diferente do olhar dos fariseus. É um olhar distinto do olhar dos religiosos. E aí ele então traz esse quarto mandamento diante dos olhos dos seus discípulos e lhes lembra: se você mata, pele por pele, você morre. Isso está claro em Moisés. Se você planta vento, você colhe tempestades. Isso está claro em Moisés. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, se você escolerizasse ou difamar um irmão, você já é réu de juízo. Se você chamá-lo de raca, expressão raca, traduzida, pode ser traduzida por tresloucado, é a mesma coisa que você escarrar e cuspir. No hebraico, é a mesma coisa que você escarrar e cuspir nos pés de alguém. É você rejeitar alguém a ponto de cuspir diante dele. Tornar esse alguém insignificante. Você será réu do sinédrio. E se você chamar alguém de louco, você será réu do fogo do inferno. Jesus está apresentando 3 instâncias de julgamento.
justiça comum, justiça sacerdotal, igreja, e a justiça do eterno, do soberano. E quando nós olhamos para a lei de Moisés, a interpretação clara da lei de Moisés é: matou, morreu. Se você mata de forma fria e clara, você está entre aqueles aptos a serem mortos. Aí Jesus vem e diz assim: não. A questão é ainda mais fina, é ainda mais profunda do que isso. Porque você não mata alguém apenas quando você tira desta pessoa o direito à vida. Você não mata alguém apenas quando você golpeia este alguém e o seu sangue se esvai. Existem outras formas de morte. E o cristão precisa atentar para as coisas simples que aparentemente são insignificantes, mas que podem gerar profundo prejuízo em suas vidas. O cristão não tem que pensar apenas em não matar alguém. É isso que Jesus está dizendo. O cristão tem que pensar em não odiar alguém. O cristão tem que pensar em não difamar alguém. O cristão tem que ser um instrumento de reconciliação. E se alguém se aproximar dele objetivando falar de outra pessoa, vai se dar mal. Porque quando começar a conversa ele diz assim: você tem que falar com a pessoa e não comigo, você está no lugar errado. Porque a fofoca para em mim. Ela não continua a partir da minha história. Porque eu não quero ser réu do fogo do inferno. Então Jesus está dizendo: anteriormente você tinha que se preocupar com a prática, agora você tem que se preocupar com a intenção. A nivelação é muito mais fina, é muito mais séria. O que Jesus está nos declarando é que nós temos a responsabilidade de cuidar das coisas simples, pequenas. Olha esse texto de Provérbios. Provérbios 30 e 33, a Escritura diz: o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, o forçar da ira produz contendas. O que a Escritura está nos ensinando é que os pecados que hoje podem destruir a minha vida e a sua vida, eles começam com deslizes simples. O divórcio, que parece ser a última opção do seu relacionamento, ele começou com palavras desnecessárias. O adultério começou com um olhar. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é a cuidar dos nossos hábitos. Os nossos hábitos, aquilo que a gente repete impensadamente, pode definir onde nós vamos passar a eternidade. Jesus está nos ensinando nesta noite que Ele deseja ser absoluto Senhor das nossas simples decisões. Ele deseja ser Senhor das nossas conversas. Ele deseja permear os nossos pensamentos. Ele deseja pesar e ponderar as nossas palavras. Ele deseja medir os nossos relacionamentos. Ele não está esperando que alguém adultere, ou que alguém assassine, ou que alguém roube, ou que alguém faça algo fatal. Ele está dizendo: cuidado. Porque o Caim, muito antes de matar o Abel,
fisicamente, ele já havia intentado no coração fazer isso, porque as suas obras eram más, disse João. E existem várias formas de morte. Repito, nós não matamos as pessoas apenas quando desferimos golpes. Nós matamos as pessoas quando não permitimos que estas pessoas encontrem na nossa vida espaço de perdão. Pastor, eu agora sou cristão e o que eu tenho que fazer? Você tem que olhar para a Escritura. O que passar da Escritura vem do maligno. A Escritura é a nossa regra de fé e a nossa regra de vida. E o que é que a Escritura diz? A Escritura diz que é assassino aquele que mata. Sim, a Escritura diz que é assassino aquele que mata. Mas a Escritura também diz que existem outras formas de matar. João capítulo 3, versículo 15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida ou assassino tem vida eterna em si mesmo. Lá no capítulo 3, versículo 14, um versículo imediatamente anterior, a Escritura diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quem não ama seu irmão permanece ainda na morte. A pergunta que Deus deseja que nós possamos responder, e aí não é responder em voz alta, é a seguinte: quantas pessoas nós temos sepultado na nossa alma? Quantos Abéus nós temos sepultados na nossa alma? Tem gente, irmão, que é igual um serial killer. Já matou tanta gente. Pastor, não tem nenhum assassino em massa aqui. Se você é um odioso e se você é odiosa, diante de Deus você é um assassino. A primeira forma que você pode lançar alguém à morte é permitir que o ódio ocupe no seu coração o espaço que era desta pessoa. Quando você mata alguém desse espaço de vida que há em você, você está retirando desta pessoa o direito à vida. Porque só existe vida quando existe partilha. Só existe vida quando existe comunhão. E a Escritura diz que nós seríamos conhecidos pela altura do som que a gente produz quando canta. Será que foi? Nós não somos conhecidos pela beleza da pregação, pela candura dos louvores. Nós somos conhecidos porque a gente escolheu abrir um espaço para que pessoas que são distintas e diferentes da gente possam invadir a nossa vida e nós possamos viver em comunhão com o diferente, com o estranho, com a pessoa que nós não conhecemos, acolher estas pessoas em amor e conceder a elas um lugar de privilégio na nossa alma. Matamos quando odiamos, mas não matamos apenas quando odiamos, nós matamos quando ferimos a reputação. Estamos vivendo dias terríveis. Passamos 30, 40 anos construindo uma reputação e uma mensagem de WhatsApp coloca essa reputação na lama. E uma multidão de gente começa a celebrar o fato do nome de alguém estar na lama. E todas as vezes que recebendo a mensagem, você acolhe, sorri da desgraça alheia e partilha com os grupos de amigos, você está sendo um serial killer. Você está assassinando pessoas. Pastor, o senhor está exagerando. Não, irmão, se eu estou exagerando, Jesus exagerou. Porque foi Jesus quem disse que não há diferença entre quem tira uma faca da bainha e desfere um golpe, e quem tira uma palavra dura e desfere uma palavra de morte sobre alguém. O desejo de Deus é que haja vida. O desejo de Deus é que o espaço onde você convive seja um espaço de vida e de não morte.
O desejo de Deus é que o aparelho celular que está no seu bolso seja um instrumento de graça e não de morte. O desejo de Deus é que, recebendo uma calúnia ou uma palavra desnecessária a respeito de alguém, você tenha maturidade para excluir e não para encaminhar, porque a graça de Deus está sobre a sua vida e os seus instrumentos eletrônicos são usados para a glória e para a graça de Deus. Instrumentos de vida e não de morte. Matamos quando odiamos, matamos quando ferimos a reputação, mas também matamos quando tiramos do outro o direito de viver com sentido. Existem pessoas que a sua alegria é servir. E existem maridos que não permitem que isso aconteça com as suas esposas. Existem esposas com ministério lançado à distância, porque os seus esposos não cooperam e não concordam com o seu ministério. Existem homens com incapacidade ministerial, porque suas esposas não aprovam e não abençoam o seu ministério. Isso é morte. Quando você tira do outro aquilo que lhe dá sentido, você está matando essa pessoa. Porque viver é experiencial que traz sentido. Pastor, mas a única coisa que ela fazia era cantar um hino. Não precisa disso, já tem outros que cantam. Precisa. Tem sentido. Deixe de ser envenenado, deixa ela vir para o circo de oração cantar a Jesus aqui e celebrar o Rei. Porque aquilo que não é precioso e importante para você é precioso e é importante para ela. E quando Deus uniu vocês dois, foi para que vocês tivessem a capacidade de respeitar a individualidade um do outro. Embora unidos em uma só carne, vocês são individuais. E se são individuais, vocês precisam amar, honrar e celebrar aquilo que o outro faz. Tem marido que realiza algumas coisas. Tem marido que gosta de desenhar e de escrever. Aí quando ele termina, leva para a esposa diz assim: procurar uma lavagem de roupa. Só tu que acha bonito esse negócio. Acredite no seu esposo. Ainda que ele desenhe ruim, e ainda que a escrita dele seja estranha, seja instrumento de melhora na vida do seu esposo. Isso é vida. Isso é vida. Pastor Martin Lloyd Jones conta uma história de que ele visitou um casal há muito tempo atrás, e quando ele chegou nessa casa, havia um julgo desigual muito claro naquela casa. E essa questão do julgo desigual é bastante interessante a gente pensar sobre isso. Porque quando a gente fala em julgo desigual, a gente pensa logo na diferença e na distinção entre idade, na distinção entre posição social, mas existem vários julgos desiguais. Intelectualidade é um deles. E Martin Lloyd Jones diz que, chegando na casa para o aconselhamento pastoral, a mulher era claramente uma mulher extremamente hábil e preparada. Ela conversava com muita clareza, ela tinha liderança e exercia a liderança muito fácil. E o marido era um homem muito rústico, um homem muito simples. E ele disse que viu muita sabedoria na mulher. Porque enquanto eles conversavam, ela dizia assim: olha, aqui, pastor Martin, o que a gente tem feito é isso. Aí ela começava a contar o que tinha feito, no final ela dizia assim: mas foi ideia dele. Aí no final, ele saía sempre por cima. E o Martin Lloyd Jones disse que deixou aquela casa, o marido não abriu a boca para dizer uma única palavra. E aí quando foi no final, o Martin Lloyd Jones disse assim: eu fico feliz em ver que você tem exercido essa liderança linda na sua casa. Ele disse: obrigado, pastor. É a bênção de Deus. E a esposa sabiamente deu honra àquele homem. Pastor, era para falar sobre não matarás, e o senhor está falando sobre isso. Essa palavra pode ter endereço para um único casal nesta noite. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que você pode estar exercendo o ministério mais portentoso nesta igreja.
Você pode estar no lugar mais proeminente desta igreja. Se sua esposa não estiver sorrindo, você está perdendo o seu tempo neste lugar. Se o seu marido não estiver sorrindo, você está perdendo seu tempo neste lugar. Você foi escolhido e chamado por Deus para fazer o seu cônjuge feliz. E é este o projeto de Deus para esta igreja. Cuidemos dos nossos, cuidemos dos que estão perto, para que então estejamos aptos para abrir essa porta e cuidar das pessoas que vêm lá de fora. Pastor, eu tenho um chamado, meu ministério é sair pregando e evangelizando. Vai conversar com a esposa dele. Você chega para conversar com a esposa diz assim: não, pastor, depois que ele se converteu, ele não tem mais tempo para mim não. Ele está ganhando tanta alma para Jesus que está me perdendo. Ele está tão envolvido com os trabalhos da igreja que eu não sei mais nem o que é um refresco, é o novo. Ele não me leva para tomar um lanche, não me leva nem numa promoção de quarta-feira que você compra uma esfirra e ganha 2. Você está perdendo seu tempo. Você está matando o instrumento de vida mais extraordinário que Deus colocou, que foi o seu casamento. O casamento é instrumento de vida, porque a partir dele a vida dos seus filhos já nasceram. A partir dele a sua vida será plena, e a partir dele a vida da sua esposa será plena. Quando desvalorizamos os relacionamentos, nós estamos convidando a morte para ser companheira segura da nossa casa. Quando honramos o nosso cônjuge, nós estamos convidando a vida para ser senhora de tudo aquilo que a gente faz na nossa casa. Vamos caminhar. Isso aqui é só a parte introdutória. Jesus diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a oferta. Diz aí para o irmão que está do teu lado, diz assim para ele: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Diz assim para ele assim, ó, diz assim: me suporte. Pronto, é importante. É importante. Você tem que suportar. E se fosse Jesus que fosse escrever esse salmo, ele não ia dizer assim: ó quão bom e quão suave é, não. Ele ia dizer assim: é vital. Não é só bom e suave, é vital. Porque se não tiver união aqui, não tem vida lá. Os homens saberão que eu estou entre vocês quando eles perceberem que vocês se amam. Porque se vocês não forem capazes de amar o irmão que está do seu lado, que você está vendo, vocês não estarão amando aquele a quem nunca viram. Mas se vocês viverem um para o outro, Cristo morrerá por vocês, e a morte dele não será vã, e a graça dele estará em nós. Pastor, o que eu tenho que fazer? Construir pontes de graça. Jesus nos ensinou a fazer isso. No alto do madeiro, ele olha para o seu algoz e diz assim: Pai, ele está me desferindo um golpe para tirar minha vida, mas eu quero construir uma ponte de vida para ele. As mãos dele estão tirando a minha vida, mas os meus lábios estão construindo uma ponte de graça e de misericórdia para ele. Eu te peço, não lhes imputes estes pecados, eles não sabem o que estão fazendo. É por isso que eu gosto muito do Oséias, profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: eu quero misericórdia e não holocaustos, vida e não holocaustos. Há uma tradução que eu amo muito, que a tradução diz assim:
Eu quero amor e não holocaustos. Não adianta você apresentar a Deus a adoração perfeita. Não adianta você celebrar a Deus com uma voz perfeita, se não é o amor que está te trazendo a este lugar. Pastor, e como saber se nós estamos cultuando a Deus? Deus nos dá a lição. Você vai seguir comigo agora aqui a jornada para saber se nós estamos ou não cultuando a Deus. Um culto possui 5 elementos indispensáveis. E Jesus ensina nesse versículo. Primeiro elemento, diga comigo, trazer. Você precisa trazer a oferta. Jesus diz assim: você que traz a oferta. O que ele está deixando claro é que a gente não vem para o culto para receber. A gente vem para o culto para entregar, irmãos. Pastor, o senhor está falando da oferta em dinheiro? Também. Mas não é apenas a oferta em dinheiro. A sua vida é a oferta de Deus. A racionalidade do seu culto é a sua vida de santidade. E quando a gente vem para cá, a gente não vem para trazer uma oferta física apenas. A gente vem para cá para que Deus receba a nossa história. Porque antes de Deus receber a oferta de Abel, Deus recebeu Abel. Antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim. Antes de Deus aceitar a sua oferta nesta noite, Ele deseja aceitar você. Você é a oferta que Deus deseja receber neste lugar. Então, primeiro princípio do culto: eu preciso trazer a oferta. Então você não veio aqui hoje para receber, eu vou para o culto para me receber minha vitória. Ô irmão, a sua vitória está 2000 anos atrás, quando o sepulcro ficou vazio e o Cristo ressurgiu dentre os mortos, e a morte perdeu a autoridade sobre ele. É lá que está a sua vitória, não é nesse culto de hoje. Não é nesse culto de hoje. A sua vitória está há 2000 anos atrás. E eu digo aos irmãos: se você continuar crendo nele, as tribulações continuarão batendo à sua porta, o desemprego vai continuar pairando sobre a sua casa, as contas vão continuar chegando naquele negocinho do correio que nunca chega dinheiro, o negócio atribulado, só chega multa e conta. Irmão, é só lá em casa ou na casa dos irmãos também chega? Hoje, na hora que eu vinha para o culto, recebi uma mensagem no celular, uma mensagem da MC: você recebeu uma multa. Olha aí, oh, notícia maravilhosa. Já pensou, irmão, que negócio atribulado? Pastor sendo multado. Na hora que eu vinha para o culto, não aparece a mensagem assim: caiu o depósito da MC na sua conta. Mas aí a multa vem com a notícia boa: se você pagar dentro do prazo, paga só 80%. Nós estamos aqui para que o Senhor possa medir o nosso coração. Pastor, então eu preciso estar perfeito? Não, você precisa estar sincero. Porque se você está mal, mas está diante da presença daquele que tudo vê, com consciência, Ele vai receber a oferta, e você vai sair daqui restaurado para a glória do nome dEle. Primeiro elemento necessário num culto é a oferta, e nós somos a oferta. Romanos 12, 1 e 2. Segundo elemento necessário no culto é reflexão.
Pastor, fui para uma igreja acolá. Pense numa igreja massa. Lá é show. Tem assim um gelo seco subindo, uma fumaça. Tem como você não falar língua estranha. Aí os irmãos passam assim sapateando no meio. Irmão, não tenho nada contra. Eu não tenho dificuldade de irmão sapatear. Inclusive, se algum irmão quiser correr aqui no meio, pode correr. Não tenho dificuldade não. Eu não tenho dificuldade de crente caindo. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Contanto que depois de você cair, você se levante mais crente. Eu tenho dificuldade de quem não cuida bem dos seus filhos. Eu tenho dificuldade de quem não honra a sua esposa. Eu tenho dificuldade de quem é desonesto. Eu tenho dificuldade de lidar com quem serve a Deus, mas tem uma vida totalmente desconectada com a Escritura Sagrada. Aí eu tenho dificuldade. Mas porque está pulando, saltando, nenhuma dificuldade. Digo para os irmãos com toda a sinceridade do meu coração. Conheço muita gente que sai correndo que é sincera. Conheço gente como a minha esposa, a Cíntia, que eu já vi ela falando língua estranha 2 vezes. É batizada com o Espírito Santo. Mas quando ela fala língua estranha, nem Jesus escuta, irmão. E eu oro bem pertinho dela. Teve um dia que eu ouvi ela falando língua estranha. Eu digo, Jesus, a Cíntia fala língua estranha. Pensa. Mas é mais crente do que eu. Porque Deus respeita a sua personalidade, meu irmão. Tem gente que fica em silêncio, entra no culto e sai, mas está cheio da presença do Espírito de Deus na vida. Aí tem uns crentes que olham e dizem, esse irmão aí é muito carnal. É nada, meu irmão, é mais crente que você. Você quer saber se ele é crente mesmo? Vai conversar com a esposa dele. A gente não mensura a temperatura de fé pelo barulho que a gente faz na igreja. A gente mensura a temperatura de fé pela alegria da esposa e pela alegria do marido. Amém, irmãos? Agora, se você é expansivo e gosta, eu sou. Eu gosto de dar glória a Deus alto, né? Diferente da Cíntia. É por isso que a gente se completa. Porque eu termino onde começa o céu. E ela começa onde termina a terra. Tudo que falta em mim sobra nela, e tudo que falta nela sobra em mim. Amém, irmãos? E a gente vai caminhando. Agora, culto que não gera reflexão não é um culto. Pastor, eu fui para o culto, saí e não senti nada. A gente aprendeu domingo aqui, o irmão João Paulo trouxe uma palavra graciosa. Não tem problema, Deus não é um ser sensitivo. Sentireis a verdade vos libertará. Não está na Bíblia não. Agora a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Culto gera reflexão. Aí Jesus diz assim, tu trouxe a oferta, camarada? Trouxe. Só que você não tem só que trazer não, você tem que refletir. Você se lembrou que tem alguma coisinha para resolver lá? Lembrou? Pronto. Culto é reflexão. Culto é relacionamento. Eu não posso conectar-me com o eterno se eu estou desconectado com o próximo. E aí eu tenho que refletir. O que a Escritura diz? Você trouxe a oferta, primeiro passo. Você refletiu, refleti. Aí ele diz assim, terceiro passo. Deixa a oferta no altar. Porque você percebeu que existe algo que está bloqueando a sua vida. Existe algo que está sendo impeditivo para você aproximar-se do eterno e tocar a realidade eterna. Qual é o conselho de Jesus? Não se desconecte desse lugar. Ainda que você tenha algo que esteja te impedindo de viver a plenitude da presença de Deus, deixa a oferta aqui e sai para resolver esse negócio. Mas continua conectado com o altar, continua conectado com o eterno. Pastor, o senhor não sabe o que foi que eu fiz. Eu não vim para o culto porque eu estou fraco. Vai morrer. Pastor, o senhor está querendo dizer que quando eu estiver fraco é para mim ir para o culto? É para ir para onde, irmão? É aqui mesmo. É aqui que você chega fraco e fragilizado, angustiado e com o pé bem pertinho da cova. Aí Jesus fecha a cova e diz, eu ainda tenho um tempo de paz e um tempo de vida para você. Aí ele te traz uma palavra de graça, te restaura, te coloca de volta no caminho e você levanta a cabeça e vai caminhar para a glória de Deus. Mas tem que deixar no altar, tem que estar conectado com o altar.
Não pode se desconectar do eterno porque tem alguma coisa lá fora para resolver. E aí vem o quarto passo. Primeiro passo, irmão, estão lembrando, né? Traz a oferta. Segundo, tem que refletir. Terceiro, tem que deixar. Pode se desconectar do altar, não. Deixa no altar. Quarto passo, vai em busca do irmão. E é interessante que no processo de reflexão, olha que interessante, a Bíblia diz assim, ó: se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, olha só. Se você se lembrar que você é vítima de alguma coisa, ou seja, alguém te feriu, aí Jesus diz assim: a pessoa te feriu e te infligiu dor. Isso é impeditivo para o seu culto. Pastor, o senhor está dizendo que as pessoas que me fizeram sofrer vão impedir o meu culto? Depende. Se você trouxer ele para o culto, vão impedir. Você sabia que às vezes a gente caminha com as pessoas e as pessoas nem sabem que a gente está caminhando com elas? Todas as vezes que você está sentindo ódio de alguém, você está convidando essa pessoa a fazer parte da sua vida? Se uma pessoa te infligiu dor, se isso não te trouxe nenhuma mágoa e nenhuma angústia, entra, coloca a oferta no altar e Deus recebe a oferta. Mas se alguém te infligiu dor e isso te trouxe ódio, deixa a oferta aqui, não desconecta, deixa a oferta aqui. Mas você tem que ficar leve. E você só se tornará leve se você for assertivo e resolver as coisas com esta pessoa. Então você sai, você vai até onde essa pessoa está, e nós precisamos aprender um princípio importantíssimo. Porque a gente tem a ideia de que a gente passa a semana em casa, e aí quinta-feira à noite a gente vem para cá para que a gente se encontre com Deus. Esse versículo está ensinando que não é isso. A gente passa a semana em casa e domingo à noite a gente vem, porque aqui é o lugar onde a gente se encontra com Deus. Não é isso que a Escritura está ensinando. A Escritura está ensinando que Deus vem conosco. Agora, se o meu coração não tem espaço para a habitação dele, mas para a habitação do ódio, eu preciso sair daqui e ir lá, reencontrar-me com ele, porque eu deixei ele lá. Pastor, o que o senhor está dizendo é que Deus vem conosco, e quando uma pessoa entra no culto sem a presença de Deus, ela sente a alegria de Deus e ela percebe que Deus está aqui, porque tem outros aqui que estão trazendo Deus consigo. Por isso Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí vai ser diferente a manifestação. Porque se eu estou em apenas um, o nível de manifestação é um. Se eu estou em apenas 2, o nível de manifestação é outro. Mas se tiver 2 ou 3 reunidos, aí eu estou no meio. O nível de manifestação é diferente. E se tiver alguém no meio que não tem a minha presença, esse alguém vai saber que eu estou no meio, porque ele vai ver a minha presença na vida de vocês. Então Jesus está dizendo: você tem que sair e ir lá fora, reencontrar-se com Deus. Porque quando você escolheu o ódio e não a presença de Deus, você o excluiu da sua vida. Aí você reconecta a sua vida com essa pessoa, você volta a ser portador da presença de Deus, aí você entra nesse lugar, agora cheio da presença de Deus. E quando você se encontra no altar com a oferta, você apresenta a Deus e Deus recebe. E aí eu preciso ensinar o último princípio nesta noite: trazer a oferta, refletir sobre o relacionamento, deixar a oferta no altar, sair em busca do que foi perdido. E aí Jesus poderia dizer assim: culto é relacionamento apenas. Mas culto não é apenas relacionamento. Culto é relacionamento, mas não apenas relacionamento. Porque ele poderia dizer: depois que você resolveu a questão lá com seu irmão, não precisa mais voltar para o templo. Não precisa mais cumprir uma ordem cultica, um ritual cultico. Você se reconciliou com o irmão, então já está tudo bem. Você não precisa congregar, você não precisa ir para lugar nenhum. Você não precisa de escola dominical, você não precisa se matricular na sala de discipulado, você não precisa de batismo, você não precisa de Santa Ceia, você não precisa. Aí Jesus diz: epa, não está correto.
Resolveu o problema relacional? Resolveu. Agora cumpra o ritual. Entre na igreja e cumpra a sua responsabilidade de servo. Crente tem que congregar, irmãos. Crente tem que viver essa experiência de família. Crente tem que amar a palavra de Deus. Crente tem que jejuar. Crente tem que interceder pela nação. Crente tem que todos os dias realizar um devocional com Deus. Crente tem que amar a escola bíblica dominical. Crente tem que amar culto de doutrina. Crente tem que amar círculo de oração. Crente tem que descer as águas batismais. Culto de domingo pode até ser que ele não ame, isso aí não define muita coisa não, mas os outros são importantes. Pastor, e o culto de domingo não é importante? Não, o culto de domingo é importante, mas não é tão necessário. O culto mais necessário para a igreja é o culto de escola bíblica dominical e de doutrina. Inclusive, escola bíblica dominical vai ser sobre batalha espiritual, a próxima lição, viu? Está começando. Não perca a bênção, em nome de Jesus. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Cumprir os princípios ritualísticos. Isso faz parte, você agora é cristão, meu irmão. Você agora é cristã. E se sendo Cristo Deus absoluto sobre todas as coisas, tomou cuidado em guardar aquilo que era regimento da lei e cumprir cabalmente, nós também precisamos fazê-lo. Amém, irmãos? Não estou dizendo aqui que você tem que guardar o sábado, porque Jesus guardou abençoando o sábado e abençoando as pessoas no sábado. E aí nós precisamos ter essa compreensão profunda da Escritura. Culto é relacionamento, mas não apenas relacionamento. Culto também é seguir a ordem de Deus em tudo aquilo que Ele nos desafia a fazer. Que Deus seja sempre glorificado nas nossas vidas. Que seja o Cristo de Deus Senhor dos nossos sonhos. E que a presença de Deus seja plena na nossa alma, em nome de Jesus. Pastor, a gente conclui essa mensagem pensando em apenas 3 coisas para ir para casa. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Nós já vamos para casa. Primeira verdade que precisa estar clara no nosso coração: antes de Deus receber a nossa oferta, Ele deseja receber a nós mesmos. Você é a oferta que Deus espera. Segunda verdade: não existe conexão com Deus quando não estamos conectados com o próximo. Terceira e última verdade: Deus deseja receber o culto completo. Então, se você deixou a oferta no altar, se precisa reparar alguma coisa, volte. Deus deseja que seja completo. Ele deseja ser Senhor dos teus sonhos. Ele deseja ser Senhor da tua saúde. Ele deseja ser Senhor do teu futuro. Ele deseja ser Senhor dos teus filhos, do teu casamento, da tua casa, do teu trabalho. Ele deseja ser Senhor de todos os ambientes culticos da tua existência. E a tua vida é o maior e o melhor de todos os cultos. Amém, queridos? Vamos orar a Deus, agradecê-lo por esta palavra que nos foi comunicada e com consciência de coração. A Cíntia relembra os irmãos do nosso ágape. Por favor, irmãos, coopere com a ágape. E não esqueçam de vir, porque não adianta a gente ter aqui comida se a gente não tem gente para partilhar a mesa. Não esqueçam. Eu quero que vocês lembrem-se de uma coisa: a última coisa que Jesus fez antes de morrer foi sentar-se à mesa com os discípulos. Antes da cruz ele passou pela mesa. A última coisa que ele fez com os discípulos foi uma ceia. A mesa é muito importante no cristianismo. Vamos celebrar. Às 8 horas da manhã estaremos todos em consagração aqui no próximo domingo. E eu convido a todos os irmãos e irmãs para fazerem parte desse momento. Convidar a Cíntia para orar. Vem cá. Domingo à noite não haverá culto, tá? Nosso culto será segunda-feira à noite, das 10 até meia-noite, em nome de Jesus. Ore por nós. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, porque nós ouvimos a Tua voz através dos louvores e através da ministração da Tua palavra. Que nós possamos, Pai, colocar em prática, Pai, e seguir na nossa jornada cristã, Pai. Assim, despede-nos em paz aos nossos lares, nos guarda e nos livra, nos concede uma noite de paz, um sono reparador. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus, repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus vos abençoe sempre.